Olá, veja agora no Lance Total, as novelas Thiago Neves e Wagner Love seguem agitando o Flamengo. Tem o artilheiro do amor, a nação rubro-negra protesta no Twitter contra Zé Love. E mais, o meia Carlos Alberto foi uma boa aposta do Palmeiras. O acerto de Thiago Neves com o Flamengo foi dado como certo nesta sexta-feira, mas a alegria da nação rubro-negra durou pouco. O clube negou a notícia publicada pelo site Globo.com. A difícil negociação do meia com o Al Hilal é apenas uma das novelas do Flamengo nesse início de temporada. A outra tem o atacante Wagner Love como personagem principal. O próprio jogador agora espera convencer o clube, o CSKA, a aceitar a oferta feita pelo Flamengo. O time russo considerou a proposta de 14 milhões e meio parcelados em 5 anos como inadequada. De férias no Rio de Janeiro, o atacante deve viajar para Moscou na semana que vem para uma reunião com o presidente do CSKA. Mas com Wagner ou não deverá faltar um Love no Flamengo em 2012. A diretoria rubro-negra trabalha com o nome do ex-santista Zé Love para reforçar o ataque para a Libertadores. Será que a investida em Zé é um sinal de que o Fla está desistindo do artilheiro do amor, Bruno Braga? Esse interesse do Flamengo no Zé Eduardo, o Zé Love, não descarta a negociação que o Flamengo está tendo com o CSKA no momento. O Flamengo já enviou uma proposta de 6 milhões de euros pelo Love, recusada pelo CSKA, por achar que ainda é muito pouco pelo Love, ele vale mais. E o Flamengo trabalha com um segundo nome, um plano B, que é o Zé Eduardo, caso a negociação não dê certo. Mas por enquanto o plano A sempre foi o Wagner Love. Tá certo, Bruno. A notícia de que o Flamengo estaria negociando com Zé Love invadiu as redes sociais. A nação rubro-negra não gostou nada da ideia de ter um outro Love na equipe. Os torcedores se manifestaram via Twitter contra a contratação do ex-santista Zé Love. A maioria comparou a negociação com a de Batistuta. Um dos posts dá o tom do protesto virtual. O Fla gosta de um genérico amuado. Em 95 ia trazer o Batistuta, mas trouxe o Tuta. Agora seria Wagner Love. Quem vem? Zé Love. Tá bom isso, né? A torcida do Corinthians também está vivendo a expectativa do anúncio de uma negociação para lá de tumultuada. Nesta sexta-feira, o Meia Montijo deu uma entrevista coletiva na Toca da Raposa e disse que só ficará no Cruzeiro se tiver um aumento salarial. Na espera de um final feliz para o Timão, o técnico Tite procurou ser cauteloso ao falar da chegada do jogador, que, na sua opinião, traria mais qualidade ao time. Se fez um trabalho bom, o desafio nosso, o meu pessoal, de ser melhor. Isso é crescimento, isso vai ser a exigência dos atletas. Isso é a direção querendo trazer reforços, querendo qualificar a equipe. É o nosso objetivo. Está ainda em fase de negociação, o Montilho, se o for, vai vir dentro desse perfil de acrescentar qualidade, mas está ainda no impasse, numa situação difícil, aí me parece, de um acerto entre as três partes. Já com relação ao chinês Chen Zizhao, Tite disse que o atacante não está confirmado e que, caso venha, será apenas um reforço para a imagem internacional do Timão. Não é um reforço técnico, mas é uma dimensão maior do que o Corinthians tem. Enquanto entidade, enquanto a imagem dele, enquanto intercâmbio com outros países, com outros centros importantes. E se confirmar, ele vai estar aí para a gente, para ter o carinho, para ter o desempenho, para ter o trabalho, para ter a adaptação, mas não está confirmado ainda não, Assim como no Corinthians, a Copa Libertadores é prioridade no Vasco. Por isso, o jogador que fizer uma boa pré-temporada larga na frente para garantir uma vaga no time que vai disputar a competição. Bruno Oliveira. Manhã, em ritmo lento, apenas 8 jogadores do Vasco estiveram aqui no Cefam, no Centro de Treinamento da Marinha, nesta sexta-feira. O restante do elenco ficou em São Januário, dando início a essa preparação antes de começar a pré-temporada. Quem não está nada em ritmo lento é o técnico Cristóvão Borges. Ele já está de olho no time, vendo quem tem condição de formar a equipe que vai começar a Libertadores. O principal objetivo do Vasco neste ano de 2012. Já na pré-temporada a gente vai percebendo, os treinamentos são intensos e aí a gente vai observando jogador por jogador e aí, dependendo da resposta de cada um, é que a gente vai selecionando para poder iniciar
Agora, lógico que a participação vai ser de todos, mas aqueles que responderem assim, de uma melhor maneira, condição, aí esses vão iniciar. O Vasco viaja na noite desta sexta-feira para Atibaia, no interior de São Paulo, onde vai fazer a sua pré-temporada. Tudo em cima com Carlos Alberto, meia ex-Vasco e ex-Bahia, foi aprovado nos exames médicos e agora só falta acertar alguns detalhes para ser anunciado como novo reforço do Palmeiras. Conhecido por ser um atleta não muito dedicado ao trabalho, aquele chamado de chinelo, na gíria futebolística, Carlos Alberto chega ao Verdão em um momento de muita cobrança por parte da torcida. Será que foi uma boa apostar as fichas no meia? Fabrício Cripaldi. Na atual situação do Palmeiras, eu acredito que a chegada do Carlos Alberto é um risco muito grande que o clube corre. Hoje o Palmeiras precisa de jogadores que cheguem para resolver e não apostas. E nos últimos anos o Carlos Alberto sempre teve problemas por onde passou. Teve algumas boas atuações pelo Vasco, pelo Botafogo, mas nunca conseguiu se firmar. Foi para a Europa, nunca teve uma boa passagem, passou pelo Porto, chegou a ser campeão. Mas depois foi para o Werder Bremen, também não conseguiu se firmar. Então acredito que seja uma aposta muito arriscada para o Palmeiras, que hoje precisa mais de jogadores que cheguem para resolver do que de jogadores que cheguem para cumprir um espaço no elenco ou para esperar para ver se ele vai dar certo. Obrigada, Fabrício. E no Palmeiras é hora de superar a saída de Marcos. A torcida palmeirense conhece bem o substituto do goleiro. Deola já vinha defendendo o gol do Verdão por causa das lesões de Marcos, mas evita falar em titularidade garantida. O ano começa meio triste, né? Começa meio triste, embora é um objetivo ser titular do Palmeiras, mas eu já vinha falando que ia ser muito triste a despedida do Marcos e vai fazer falta. E sobre jogar, a disputa sempre existiu, sempre vai existir. Acho que quem está jogando tem que estar mantendo o ritmo. A partir do momento que você tem a queda de produção, você está sujeito a perder a sua vaga. Dentro do pacotão de reforços que o São Paulo trouxe para essa temporada, estão 2 novos zagueiros que chegam para compor a defesa tricolor. Mas Edson Silva e Paulo Miranda já tratam de descartar o rótulo de xerifes. Isso porque eles sabem que vão precisar disputar uma vaga aí entre si e com Rodolfo, que já estava na equipe. Todo jogador, não só na zaga, mas em toda posição, eu acho que você tem que brigar por sua posição. Mas aí depende do treinador. O treinador vai escolher quem está melhor. Enfim, tem outros jogadores disputando a posição e vai do treinador. O São Paulo tem excelentes jogadores, excelentes zagueiros. Não só zagueiros, como nas outras posições. Todo mundo tem que brigar pelo seu espaço e é assim. Que tal agora aquela rapidinha? Milhares de torcedores tomaram as ruas de Bento Gonçalves para acompanhar o ônibus do Grêmio desde a entrada da cidade na Serra Gaúcha até o hotel em que a delegação ficará hospedada até 14 de janeiro. A calorosa recepção da torcida tricolor emocionou o técnico Caio Júnior. Ike Batista garantiu via Twitter que Bruno Senna correrá pela Williams. Apesar da declaração do empresário bilionário, o piloto disse em sua conta no Facebook que seu futuro na categoria segue indefinido. Rafael Nadal foi eliminado do ATP 250 de Doha. Favorito ao título do torneio disputado no Catar, o tenista espanhol sucumbiu ao grande nível do francês Gaël Monfils. O 16º do ranking da ATP venceu o número 2 do mundo por 2-0 em 1 hora e 35 minutos de partida. Beleza, hein? A primeira semana do ano reservou alguns destaques do mundo esportivo. Fica com o nosso resumão e a gente volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Até lá.